amor. Oh, oh, sou descoberto. Antes, durante a exposição, né, datilografando e tal, tal, tal. Aí, passou a exposição, não tinha mais serviço lá para mim naquele setor, né? Aí voltei para a olaria. E aí foi uma gozação da turma lá, cara. Porque eles falaram assim, você tava lá limpinho, bonitinho, né? Agora você voltou pro barro. Eu só lembro que eu disse assim, mano, não, mas pra mim não tem problema nenhum, não. Eu sei de onde eu saí, por isso eu tô voltando. Né? Pra mim não tem problema nenhum. Aí voltei, tô lá. Isso foi a exposição, normalmente as nossas exposições aqui, quando ela se realiza, ela é nesse período, né, pega julho e agosto, né, entre julho e agosto. Aí voltei para lá, voltei para Olaria. Quando foi em novembro, tô lá trabalhando, o prefeito chega lá e pergunta quem que é o menino que trabalhou lá na exposição com a Marieli, tal, tal, tal. Eu estava no forno em cima, colocando tijolo. Na ele ali. Aí pediu para mim descer, fui lá até ele. Falei assim, ó, depois do almoço você vai lá para a prefeitura lá, você vai apresentar lá, porque você vai fazer um outro serviço lá. Beleza, aí fui. E aí, cara, para minha surpresa, eu fui para São João fazer um curso para fazer serviço de emplacamento de veículo com Monteiro, São Monteiro. Monteiro. E lá cheguei, o São Monteiro me recebeu muito bem, fiz o curso com ele, com o saudoso Sr. Romulo. E depois vim trabalhar na delegacia. Isso eu já estava com 16 anos. E eu trabalhei na delegacia como escrivão ad hoc. Entendeu? E fazia serviço de emplacamento de veículos. Também com o saudoso Totão Xavier, que era o delegado na época. Delegado... Eu cheguei a fazer também. Isso, acho que eu entrei quando você saiu, eu entrei. Acho que me parece que foi isso. Foi? Então, aí entrei lá com o Sr. Totão Xavier, o delegado municipal na época. Na época, os delegados eram municipais. Trabalhei com ele um período e depois mudou. A legislação mudou, não podia ser delegado municipal mais, tinha que ser delegado bacharel, né? Bacharel em Direito. E veio um delegado para cá, o doutor Nélio. E aí eu não pude continuar na delegacia. Você lembra do doutor Nélio? Me lembro do doutor Nélio. Doutor Cândido, depois... Isso. Aí, com a vinda do doutor Nélio, eu não pude mais continuar, porque eu tinha 16 anos na época, e o escrivão ad hoc não poderia mais ter a função, tinha que ser escrivão da Polícia Civil. E aí eu fui remanejado para outro setor da prefeitura. E aí eu trabalhei no posto telefônico, aquele posto telefônico que tinha lá, que todo mundo ia lá para fazer ligação, porque poucas pessoas tinham linha telefônica, né? Na época não tinha, era DDI, né? Isso. Aí você não conseguia ligar direto, você tinha que passar pela telefonia. Isso. Aí a gente fazia ligação e passava para aquela cabine de madeira, né? Que as pessoas ligavam lá. Trabalhei ali por um tempo. E em 91, eu fui trabalhar também no CIAT, com o saudoso Antônio Cambão. Antônio Carlos, né? Trabalhei com ele durante um período. Depois ele... Isso. Depois ele adoeceu, acabou vindo a falecer e eu assumi o lugar. Lá eu fiquei de 91 até 97. Né? Até 97. De 97, eu fui para a prefeitura, para a sede da prefeitura, da qual eu só fiquei afastado de lá 4 anos, que foi de 2013 a 2016, e retornei em 2017. Então, assim, a história mais ou menos é essa. Um pique, mas já voltamos, né? Sem Beleza, problema. então. Já estamos de Então, volta. Giovanni, beleza. Então, nesse período, Giovanni, ao longo desses anos, trabalhando, estudando, eu fiz 3 cursos técnicos. Eu formei em técnico em contabilidade na Escola Estadual Francisco Manuel, em 91. Eu dei aula para você, não cheguei a dar aula? Deu de matemática. Matemática. Isso. Em 93, eu formei em magistério de 1ª a 4ª série na Escola Polivalente. Em 2015, 2016, eu fiz um curso técnico em alimentos no IFET de Rio Pomba. E em 2018, eu entrei na faculdade de Ciências Contábeis.
forma esse ano. Vou entrar agora, estou terminando o 7º período e inicio o 8º em meados de julho, agosto, né? Julho e agosto, e termino em dezembro. Então, mais ou menos é isso, né? A minha trajetória até aqui. E dentro dessa passada aí, dessa questão profissional, eu exerci vários cargos lá na prefeitura, né? Cheguei a diretor de finanças e cheguei a ser prefeito, né? De 2009 a 2012. Então, a minha história é um pouquinho dessa forma, né? Quem me conheceu antes de ser prefeito, me conheceu de um jeito. Depois que eu fui prefeito, me conheceu do mesmo jeito. E depois que eu saí derrotado, me conheceu do mesmo jeito. Eu não mudei a minha essência. Isso eu tenho convicção que eu não mudei a minha essência. E nós somos testemunhas vivas disso. Não é verdade? Então, por que isso, Giovanni? Porque eu tenho um pensamento seguinte. A gente não pode esquecer a origem da gente. A gente não pode esquecer de onde a gente saiu. Não é porque eu estou num cargo melhor, que eu estou numa posição melhor, que eu tenho que achar que eu sou melhor do que o outro. Né? Portanto, eu sempre dizia que quando eu estava prefeito, eu falava sempre assim, quando eu tinha oportunidade de falar, principalmente nas entrevistas nas rádios ou qualquer outro evento que eu tivesse, que eu não era prefeito, eu estava prefeito. Né? Exatamente para ter essa diferenciação. Quando eu acho que eu sou melhor do que o outro. Mas quando eu estou à disposição, eu estou junto, eu estou a caminho, né? Então, é dessa forma que eu penso, entendeu? E na minha vida profissional também é assim. Os colegas que trabalham comigo lá me conhecem e sabem. Meu jeito é esse, né? E eu prezo muito para que eu não mude essa minha essência, né? Porque o dia que a gente perder isso, aí, meu filho, aí a gente acha que a gente é bambambam, que a gente é melhor do que o outro, e a gente não, ninguém é melhor do que o outro. Eu acho que cada um tem o seu valor, cada um tem o seu espaço, e as oportunidades vêm para todo mundo, né? Então é dessa forma que eu penso, é dessa forma que eu procuro levar a minha vida, entendeu? E tento passar esses valores para meus filhos também. Ô, Fernando, com relação à discriminação, né, você, na história que a gente conhece, você foi o primeiro prefeito negro do município. Né? Sim. Você sofreu algum tipo de discriminação antes ou depois de ser eleito prefeito? Você passou por algum momento assim que te magoou com relação à sua cor, ao fato de ser o primeiro prefeito negro do município de Descoberto? Ô Giovanni, graças a Deus, esse tipo de coisa é uma minoria, mas infelizmente são coisas que ainda acontecem, né? São coisas que ainda acontecem. As pessoas que me acompanharam na época sabem o que aconteceu na minha campanha, na minha pré-campanha, a forma que algumas coisas foram colocadas, né? Algumas palavras foram ditas. Isso magoa a gente porque a gente, em pleno século XXI, ainda pensar em discriminação, né? Mas eu tive raríssimas acontecimentos nesse sentido. Mas houve, não posso também falar que não houve, negar, né? A gente sempre sabe. Tipo assim, conversas que, no sentido assim, pejorativo, né? Prefeitinho, né? Tipo assim, querendo te diminuir, né? Querendo te julgar para baixo, achando que o fato de achar que você não está à altura do cargo, que você não está em condições de exercer aquela função, né? Mas eu digo sempre, Giovanni, que o caráter de um homem, ele não se mede pela cor da sua pele, não tampouco pelas suas roupas de marcas, não tampouco pela sua quantidade de dinheiro na carteira. O caráter de um homem se mede pelos seus ideais e pela nobreza de seus ideais, né? É do seu caráter, da sua dignidade. Não é porque seja branco, seja negro, né? Eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou, né? Da minha origem.
dizer que sou negro, você está entendendo? Tenho muito orgulho disso. Mas vou te contar um fato que aconteceu uma vez que eu estava indo para Belo Horizonte. E sempre no caminho tem uma parada ali em Babacena, Rosilanche. E eu chegando um dia lá, encontrei com outros grupos de prefeitos lá. E um prefeito que estava comigo foi me apresentar para um outro cidadão lá que chegou na época lá. Eu estava com o motorista e o motorista que estava comigo era branco. E quando foi apresentar, essa pessoa foi pegar na mão do motorista, entendeu? Me ignorou. Aí o motorista virou para ele e falou assim, não, o prefeito é ele, eu sou motorista dele. Então, para você ver que tipo de coisa que ainda acontece, entendeu? Assim, infelizmente, é pouco, mas ainda tem, né? Mas a gente não pode preocupar com isso, a gente não pode baixar a cabeça diante dessas coisas, né? Um dia, Giovanni, eu vi uma frase do padre Fábio de Mello, né, na internet, ele dizendo que muito preocupava ele quando as pessoas falavam dele, né? E um dia ele falou assim, mas o que essa pessoa está falando acrescenta alguma coisa para mim? Bom, se não acrescenta, eu vou querer saber para quê. Eu penso assim também, cara. Antigamente, Fernandinho, fulano falou de você, falou isso, isso, isso. Você fica irado, né? Você quer... Pô, por que falou isso? Hoje eu penso dessa forma. Falou? Beleza. Está acrescentando alguma coisa para mim? Se for mudar a minha vida, se for, beleza. Agora, se está falando por falar, meu filho, pode falar o que quiser, não estou nem aí. A única pessoa que vai me julgar, que sabe, né, do que eu faço, que me vê, o meu interior, o meu coração, sabe o que eu penso, sabe o que tem lá dentro, é Deus. O dia que Deus me julgar, aí sim. Agora, o que o outro vai falar de mim, eu não estou preocupado, não. Não vai me acrescentar nada, você está entendendo? Aquilo de bom que a pessoa fala é ótimo, a gente agradece, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a caminhar. Mas aquele que vem te julgar para baixo, tá lá, deixa no canto, né? Agora, você tocou num ponto muito importante. Você é um cara muito religioso. Inclusive, você é ministro da Eucaristia há muitos anos, Sim. na Igreja Católica aqui no município de Descoberto. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Inclusive, eu vou citar... gente, eu já gostava desse cara. Eu já tinha uma admiração muito grande por ele. Eu passei a ter mais admiração ainda por um gesto desse cara. Eu vou contar para vocês. Não sou eu apenas, a minha família, nós todos temos um carinho, uma gratidão muito grande pelo Luiz Fernando. A avó da minha esposa, Dona Mocinha, saudosa Dona Mocinha, Saudade, era também né? uma pessoa muito religiosa, né? Infelizmente, ela foi acometida pela doença e ela se prostrou, viveu a maior parte, no final da vida dela, praticamente numa cadeira de rodas. Né? E ela sentia muita falta de ir na missa, de ir na igreja, porque ela foi criada dessa forma. Né? E esse cara aí, gente, contrariando tudo que a gente pensava, a gente ficava com pena dela, mas era difícil. Apesar da gente morar não tão longe da igreja, até próximo, né, Fernando? Uhum. Mas era difícil carregar a Dona Mocinha. Se viesse uma chuva, quer dizer, na cadeira de roda, uma cadeira... Era complicado de locomover. E o Fernandinho vinha todas as missas, aos domingos. Ele parava o carro dele em frente à minha casa e ele conduzia a Dona Mocinha para a igreja. Ele levava e trazia. Isso aí não foi eu, não foi a Paula, minha esposa, não foi ninguém que pediu, não, gente. Ele se ofereceu para fazer isso. Então, o final da vida dela, ela fez aquilo que ela mais gostava, graças a você. Porque na época a gente não tinha como conduzi-la, teria que pagar um táxi, era complicado, porque tira a cadeira, coloca a cadeira. E o Fernandinho, não, ele vinha por conta dele. Ele chegava aqui, parava, era um Vox azul, eu lembro disso.
colocava ela dentro do Volks, levava e trazia. Né? Ele nunca chegou perto de nós para cobrar. Pô, eu quero tanto da gasolina, não. Ele fazia isso de bom grado. Então, isso aí ficou na nossa memória. Todos nós aqui, Fernando, somos eternamente gratos por isso que você fez pela dona Mocinha. Ela estava fazendo aquilo que ela mais gostava, ou seja, ela foi privada de andar, de se locomover. Ela perdeu de tudo, mas ela não perdeu o gosto por ir à missa, por assistir às missas na própria igreja. A fé dela, né, Giovanni? A fé dela era inabalável. Então, isso aí a gente deve muito a você. Né? Queria que você falasse um pouquinho também desse trabalho, dessa sua ligação com Deus, sim, né? Com a igreja, Giovanni, de modo geral. Eu comecei eu estou com 47 anos e eu estou na igreja atuante desde os 15 anos. Comecei no grupo de jovem com o padre Jesuíno, saudoso padre Jesuíno, que veio a falecer aqui em Descoberto. Comecei num grupo de jovens com ele. Depois ele veio a falecer, aí trabalhando sempre na igreja e vim ser catequista. Fui catequista durante muito tempo. Eu preparava as crianças aí para... Trabalhei com pré-eucaristia e trabalhei também com grupo de crisma. Em 2003, eu assumi o ministério de ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Era o padre Cláudio. E desde então, a gente está lá atuando. Fui coordenador no grupo de oração que nós tínhamos aqui. Esse grupo veio agora acabar. E hoje eu sou ministro da Sagrada Comunhão e ministro do culto e da palavra. É um ministério que eu exerço, Giovanni, na igreja com muito zelo, com muito carinho. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter esse ministério, ter essa ocupação. Porque, para nós católicos, nós acreditamos num Deus vivo, num Deus presente, que nós não vimos, mas que nós sabemos, pela fé. Né? Jesus ele quis ficar presente para nós na forma do pão eucarístico, que é a hóstia consagrada. Né? Que o padre, na missa, cada consagração, ele renova o sacrifício de Jesus por nós. E nós, ministros, nós temos a oportunidade de tocar o corpo de Jesus e distribuir às pessoas, aos irmãos. Né? Então, isso é um ministério que eu tenho o maior zelo por ele, o maior carinho, porque, além de exercer isso, eu acho que é uma graça de Deus que a gente tem, que a gente atingiu, né? De ser escolhido entre tantos da comunidade para estar ali. Né? E a gente tem que ter em mente que a gente não está ali no altar com o padre ajudando por uma questão de destaque, não. Nós estamos ali na atitude de servidor, de servo. Né? Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Não é o padre, não é o ministro, não é o comentarista, não é ninguém. É Jesus Cristo que tem que aparecer. Então, eu exerço esse trabalho ao longo desses anos, né? E a gente tem a oportunidade também de levar uma palavra para as pessoas. Né? Quando a gente está nas celebrações, que a gente está presidindo a celebração do culto, a gente tem a oportunidade de estar levando palavras, partilhar o evangelho com as pessoas. Então eu tenho muito carinho por esse ministério que eu exerço. Né? E a gente está agora só esperando essa questão da pandemia passar e a gente vai encarar um novo desafio, que é fazer um curso aí para diácono permanente. Né? O padre Alessandro me fez esse convite, me fez esse desafio. Os outros padres que passaram por aqui também já havia me falado, já havia me convidado, mas eu não me sentia ainda preparado para dar um passo a mais. E que eu acho que tudo na vida da gente é o momento certo, né? Tudo é no tempo de Deus, não no tempo da gente. E rezando muito, pedindo
a luz do Espírito Santo para iluminar. E nós estamos só esperando agora passar essa questão da pandemia, porque agora ficou muito restrito as coisas, né? Para a gente iniciar esse desafio, que é fazer esse curso aí para tornar diácono permanente. Bacana. Mais um desafio aí para a gente atuar dentro da igreja. Né? Parabéns. Agora, Fernando, passando Sim. agora para o lado político, né? Sim. Você foi prefeito do município, depois você se candidatou novamente, não ganhou a eleição, né? Perdeu a eleição. Quando tivemos 3 candidatos a prefeito, você, o Marcão e o Beto acabou levando, né? Na eleição seguinte, você apoiou o prefeito Marcão na eleição. Primeira pergunta que eu faço, como é que é a sua relação hoje com o Marcão? Você, o que você diria da administração Marcos de Araújo Lima? O que você poderia falar para nós? Administração Marcos de Araújo Lima e Eduardo Amorim. Eu vou então começar a falar lá do início, lá quando o Marcão assumiu a prefeitura. Minha relação com ele é muito boa. Nós tivemos, lá no início, quando o Marcão ganhou, em 2000, assumiu em 2001, a minha história, a minha trajetória política inicia ali com ele. Em 2000, eu tive um escritório de contabilidade aqui descoberto. Funcionou ali na praça, no antigo Correio, na casa da Celinha ali. Uns 6 meses ali, depois de 6 meses, eu trouxe o escritório para casa. E o Marcão ganhou a eleição. Ele não tinha me feito promessa nenhuma, também não tinha pedido. Estou lá na prefeitura um dia, logo após as eleições, ele me chama lá ele era presidente da Câmara, ele me chama lá na prefeitura e disse para mim o seguinte: eu vou assumir a prefeitura em janeiro e eu gostaria muito que você assumisse a contabilidade da prefeitura. Eu levei um susto, né? E falei para ele: beleza, se você me der essa oportunidade de confiar, eu vou te responder à altura. Beleza, voltei para a prefeitura, continuei meu trabalho. Ele tomou posse. E tão logo ele tomou posse, de fato, eu comecei a desempenhar o papel. Então, fui contador do mandato dele, durante os 2 primeiros mandatos. Os 2 primeiros mandatos eu fui contador dele. 2004, quando teve a reeleição dele, eu fui candidato a vereador. Naquela eleição que teve em 2004. Que o mandato dele foi 2001 2004, né? Em 2004 teve a eleição e em 2005 iniciou o novo mandato. Naquela eleição, eu fui candidato a vereador. Fui o oitavo dentro dos 9, mas não entrei por causa de legenda. Então eu fiquei como vereador suplente. Aí, beleza, iniciou o mandato novo, continuei trabalhando, contador. E quando foi em 2008, ele colocou não só o meu nome, mas de outras pessoas também numa pesquisa. E meu nome veio a sair, né, sobressair. E aí ele me perguntou se eu encarava o desafio, né? E eu disse para ele que estava à disposição do grupo, já fazia parte do grupo político, né? Estava à disposição. E aí fomos vitoriosos, ganhamos, né? Ele, até que foi lançado por ele. Na eleição seguinte, nós acabamos dividindo, né? Foi aonde que deu, né, aquela situação, né, que a oposição acabou ganhando e aconteceu aquela coisa toda. Quando foi na eleição de 2017, nós voltamos, unimos o grupo novamente, né? Onde eu apoiei em 2017 e apoiei agora também em 2020. A relação é muito boa, Giovanni, tanto com ele quanto com o Dudu também. O Dudu, na época que eu fui prefeito, ele foi eleito vereador também, naquela época, né? E tivemos um convívio muito bom entre executivo e legislativo. E nessa atual gestão eu estou lá também como contador, né? Então eu faço parte da administração, né? Eu sou o responsável técnico, né? Toda a execução orçamentária
Eu sou responsável técnico. Então, assim, é um prazer muito grande estar ali trabalhando, né? Assim, a gente não está na linha de frente diretamente, mas a gente está junto, né? Trabalhando também, participando do processo, do progresso aí de descoberta. Como é que você está vendo a administração de um modo geral? Giovanni, do modo geral, a administração ela está caminhando bem. Existe muita especulação, muita gente fala que vem dinheiro para isso, vem dinheiro para aquilo, papapá. Sim, mas tem muitos recursos que são recursos carimbados, entendeu? Tem que ser recurso específico, destinado para determinada área. Para determinada coisa. Sim, sim, não é um recurso de livre movimentação, né? Então, mas na modo geral, a prefeitura está muito comprometida, muito responsável nessa questão da pandemia, né? A gente vê lá, por participar da execução orçamentária, a gente vê os investimentos sendo feitos, a gente vê assim, um compromisso muito grande com o recurso público, né? Então, de maneira geral, a administração, ao meu ver, está caminhando bem. A dificuldade existe, né? A gente, diante de São Paulo, só capineira. Mas, assim, na modo geral, a administração está caminhando muito bem, né? Pode ter coisas que ainda não estão acontecendo, porque é difícil mesmo, né, de embarcar tudo. Mas, da maneira geral, acho que as coisas estão bem satisfatórias. Beleza, agora eu quero te fazer uma pergunta que a população descoberto gostaria de fazer. Né? A pergunta é a pergunta-chave da live, né? Eu fiz essa mesma pergunta para o nosso querido Dudu, atual vice-prefeito, e vou fazer a mesma pergunta para você. Sim. Você vem candidato na próxima? A gente sabe que o Marcão não vai poder se candidatar, porque 2 legislaturas seguidas, por lei, ele não pode, pela 3ª vez consecutiva, vir a ser candidato. O Fernandinho, ele virá candidato a prefeito? Existe alguma coisa nesse sentido? Giovanni, veja bem, nós estamos no 1º ano dessa atual gestão, né? Então, até o pleito municipal, ainda falta aproximadamente 3 anos, né? Então, tudo que eu disser agora é muito prematuro. Por quê? Existe um grupo político do qual eu faço parte. Dentro desse grupo político, não tem só eu. Tem eu e tem outras pessoas lá com capacidade, idoneidade, para também se colocar como candidato, né? O que eu posso dizer é que o meu nome está à disposição desse grupo, né? Está à disposição da população. Qualquer forma que eu falar assim, eu sou candidato, eu estou sendo muito prematuro em dizer isso, né? Não posso falar isso porque nós temos um grupo. Esse grupo, eu acredito que quando chegar a hora oportuna, vai tomar a melhor decisão, vai achar a melhor saída, né? Então, o que eu posso dizer nesse momento é isso. É muito prematuro dizer agora, eu sou, né? Eu não sou. Então, assim, temos que esperar o andar da carruagem, lá na frente ver a posição do grupo. Como eu te disse, existe também outras pessoas, né, com capacidade, com idoneidade, para também estar se colocando. Então, assim, a gente tem que esperar o momento certo para saber como que a gente vai conduzir daí para frente. Inclusive, a sua resposta bate muito com a resposta do próprio Dudu, que nós entrevistamos outro dia. A gente percebe que há uma coesão. Vocês estão bem afinados, bem sintonizados, né? E estão pensando de forma muito parecida, né? Logicamente, vocês vão ouvir os seus pares, né? E tomar a melhor atitude que for melhor para o município. Né? Parabéns ao Dudu, porque é bonito ver essa coesão, ver que o grupo está pensando parecido. Eu acho que tem que ser assim, porque já aconteceu no passado uma história que não foi tão boa, né? E a gente sempre tem um ditado, né? Errar uma vez, pai, mas errar 2, aí já é burrice. Com certeza. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito pé no chão, tem que ter muita coerência, porque,
qualquer decisão que tomar, a gente coloca não só um grupo político, mas principalmente toda uma população em perigo. Entendeu? Então, assim, né? Então a gente tem que ser responsável, não só quando estiver lá como gestor, mas antes também. Antes também. Na preparação para isso. Né? Porque se tomar uma atitude errada, você pode trazer prejuízos para muita gente. Com certeza. Né? Então, por isso que eu estou te dizendo para você que no momento é prematuro dizer que eu sou ou que eu não sou. Né? Só posso dizer isso. Meu nome está à disposição. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Com certeza. Ô, Fernando, eu te convido agora a ver o que o povo está dizendo, o que as pessoas estão dizendo para nós. Você pode ficar à vontade para me interromper a qualquer momento, tá? Quando você sentir vontade de responder, de falar alguma coisa, fica à vontade, pode me interromper, tá bom? Ó, a Sandra Silva é a Sandra Rosa, lá da Coab, está cumprimentando a gente. Boa noite, Sandra Silva. O Nilson Magno Batista, jornalista de São João Nepomuceno, está dizendo assim: Fernandinho é um exemplo de vida. Que bom, parabéns. Obrigado, Nilson. O Carlos Lima, nosso querido Carlos, está falando da cidade de Sepetiba, já morou aqui em Descoberta, é o Carlos da Casa Verde, né? Aquela casa ali ao lado da Luzia Célia, nessa rua principal aqui, perto da praça. Ah, né? sim. A sua casa, inclusive, né? É onde é a casa da Dona Lurdinha hoje? É onde é a casa da Dona Lurdinha. Sim, o Carlos sim. está cumprimentando a gente, está dando boa noite, meu amigo. Aquele abraço para você. A Adriana Pires também está dando boa noite, querida Adriana. Está dizendo assim: lembra aí da pesagem do Bolsa Família. Já lembrei, vou falar de novo no final da live, tá bom, Adriana? Pode deixar, tá agradecendo a gente, né? A Genesi, conhece a Genesi Oliveira? Opa, há 47 anos. Há quantos anos? Há 47. 47 anos. É a mamãe do Fernandinho. Ela está dizendo assim: estou na audiência dessa live. Tenho certeza que vai ser de grande proveito. Tá dando boa noite, né? Que o Espírito Santo ilumine vocês aí. Boa noite a você, Giovanni. Muito obrigado, Genesi. Um beijo no seu coração, minha querida. Fica à vontade para falar para sua mãe. Ué. Dá um beijo para ela. Ela sabe o quanto que eu a amo. Pessoa maravilhosa, né, Fernando? Muito, muito. Essa nossa de coração. A Adriana Pires está dizendo assim: esse é o nosso prefeito querido, é o nosso querido prefeito, muito querido por todos. Conquistou várias coisas para Descoberto. Está mandando um abraço aí para você. A Sandra Triana é uma grande amiga, Giovanni. Triana é uma grande amiga da campanha minha de 2008. Eu formei um grupo de 15 pessoas que trabalhou na campanha comigo e ela foi uma delas, entendeu? Muito obrigado, Adriana. Um grande abraço. Um abraço aí, Adriana Pires. A Sandra Silva, lá na Coab, né, a nossa querida Sandra Rosa, está dizendo boa noite, Giovanni Trombini e Luiz Fernando de Oliveira. Foi um ótimo prefeito. Que Deus abençoe você sempre. Queremos saber se você vem como prefeito de novo. Abraço da sua filhada, Sandra. Ah, essa aqui é a Sandra Bento. Não é a Sandra Silva. É a Sandra Bento. Né? Sandra, a minha filhada. Obrigada por tudo. Só tenho que agradecer. Quero que saiba que estamos juntos sempre. É a Sandra Bento. Obrigado, Sandra. Um abraço para você e toda a sua família. Muito obrigado. Adriana Castro, lá do Piauí, de Teresina, dando boa noite. Giovanni Fernandinho, parabéns pela boda de prata, boda de pérola. Né? Fez um coraçãozinho ali para nós. O Fernando Silva. Fernando Silva está dizendo assim: belíssimo trabalho esse seu, Giovanni Trombini. Obrigado, Fernando. Um grande abraço, meu querido. Fernando Silva é o Fernandinho, ex-cunhado, é isso? É meu cunhado. Mora hoje ele, mas considera cunhado. Mora Ele mora onde?
Rio Novo, né? Rio Novo. Está dirigindo um ônibus. Um abraço aí, Isso. Fernando Silva. Adriana Castro, obrigado pelo carinho. Giovanni, você é um grande ser humano. Parabenizo também ao Fernando pela participação nessa live. Sua presença é de grande importância. Me sinto extremamente lisonjeada pelo convite, é que eu convidei ela para uma live, né? Obrigada, o sentimento é recíproco. Ela está dizendo, inclusive, quando a gente estava lembrando lá do início do Fernandinho, na olaria, ela disse assim, que bom, nessa época ainda não existia o ECA. Não tinha não, eu podia trabalhar, né? E eu acho que deveria continuar até hoje, tá? Porque eles falam assim, o menino não pode trabalhar, não pode. Naquela época que nós trabalhávamos na olaria, cerca de 20 a 40 meninos, não tinha o que a gente se vê hoje na rua, né? E pergunta se alguém morreu, pergunta se alguém virou bandido. Entendeu? Então tem coisas que a lei tem que proteger sim, né? Eu acho que as crianças precisam de proteção sim. Mas eu acho que um trabalho também seguindo todas as regras trabalhistas direitinho, eu acho que não tem problema nenhum. Para mim, não fez mal nenhum, só fez bem. Então, bem lembrado aí pela nossa querida amiga, né, Adriana Castro, lá do Piauí, de Teresina. Realmente, nessa época não existia o ECA. O Fernandinho está confirmando aqui para nós, né?